Bem-vindas e bem-vindos. Esse seminário é de uma beleza fundamental, simbólica, porque, primeiro, nasce como esta janela para o armazém de periódicos, que é um dos mais ricos do mundo, e comemora os 100 anos de um pensamento contínuo, plurigeracional, em torno da classificação, localização, conceito, topografia, mas, sobretudo, cultura, preservação e guarda dessa memória tão fundamental, não só para o Brasil, mas para todas aquelas etnias que contribuíram, sobretudo no tempo republicano, para ampliar a nossa espessura democrática e polifônica. Essa coleção ela é importantíssima, rica e se desdobra em diversos patamares. Ela também é uma conjunção entre o material analógico e o digital, a mesma matéria porque se trata da mesma cultura. Eu lamento não estar presente, mas a agenda se tornou uma espécie de monstro devorador, autofágico de presidente, e eu sou sempre abduzido por ela. Ela me comanda e eu quase sempre vítima de suas demandas institucionais, razão pela qual não me encontro hoje aqui e me permito realizar de longe e me desculpando esse abraço que envio, insisto, com grande entusiasmo. Quero cumprimentar vivamente a pesquisa, Yuri, cumprimentar periódicos com Alex, e quando eu falo desses dois belos nomes, eu cumprimento por extensão toda a equipe, compreendendo o trabalho da Biblioteca Nacional, que é sempre intersetorial, marcado por uma grande capacidade científica, por um conhecimento permanente do trabalho a cada dia, de forma beneditina, e ao mesmo tempo pelo grande entusiasmo de ter diante de cada um de nós esse desafio fundamental de que os servidores dão prova absolutamente contínua e constante de um amor e de uma fidelidade não pequena, como podemos ver todos nós que modificamos o horizonte de nossas vidas e o tempo da história a partir dessa possibilidade absolutamente extraordinária de folhearmos todos esses jornais quase sempre em nossas casas e com o Prodoc, que é uma verdadeira ponte de facilitação para as nossas pesquisas. Portanto, mais uma vez, as boas-vindas e que seja, de fato, um encontro que potencialize sempre mais, que é o que nós estamos tentando implementar, a forma de dar a essas coleções sempre o lugar de destaque de merecimento. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecemos muito a fala do professor Marcos Lucchesi, né, do nosso presidente, estendo as felicitações dele a todos os meus colegas da coordenação e aceito com carinho, em nome do coordenador Alex da Silveira, os parabéns e também corroboro com as palavras deles o agradecimento ao Yuri e ao pessoal de eventos também que proporcionou, através do edital da FAPERJ, né, a realização desse Falas em Série, esses nossos 6 encontros. Eu agora vou começar a apresentar os meus colegas que estão aqui sentados comigo. Como eu disse, esse evento tenta ser um pouco mais leve, uma fala, uma conversa entre amigos, entre pessoas que estudam a unidade e que a gente vai apresentar a cada dia um pouquinho dessa unidade, dos afazeres dela e do dia a dia, né, do lidar com as publicações seriadas. Aqui ao meu lado eu tenho a Renata. Renata é bibliotecária, né, especialista em administração pública e administração pública municipal. Atualmente está fazendo o mestrado no MAST e é chefe do Núcleo de Processamento Técnico aqui de publicações seriadas. Ao lado dela temos Augusto, o nosso chefe do armazém de publicações seriadas do anexo, historiador. Ao lado dele, nós temos o Carlos Juvencio, doutor e mestre no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade UNB e possui também graduação em Biblioteconomia pela Unirio. Obrigada a presença e eu aceito do convite de vocês 3. Vou dar a palavra agora para a Renata. Vamos mudar aqui para a apresentação dela, para ela começar com a sua fala. Nossa, é uma grande responsabilidade, é um prazer também estar aqui sendo a primeira a falar, né?
E acho que eu posso dizer por mim, mas por todos que trabalham na unidade, que foi uma coisa que a gente viu crescendo esse série de eventos, essa combinação no Falas em Série. E eu, pelo menos, sou muito curiosa, sempre estou perguntando para as pessoas por que uma coisa é desse jeito e não do outro, não com uma forma de criticar, mas de saber mais sobre a história. Então, eu sempre tenho essa curiosidade, tanto de história da nossa sessão, como a história administrativa, tanto que eu sou formada em administração pública. Mas, assim, sem mais delongas, eu queria falar também que esse trabalho foi uma parceria, um fruto de uma parceria entre mim e a Stephanie, que, como sempre, é 2 em 1. Daqui a pouco vai ser 10 em 1, porque ela é tanta coisa e ela é tão importante para a gente lá, que ela fica 15 dias de férias, a gente quase chora. É muito difícil, mas eu tenho que agradecer de novo ela. E, bom, vou parar de falar tão bem da Stephanie, porque ela não gosta de elogios, mas ela tem que ser muito elogiada. Ela é pouquíssimo elogiada, falta muito elogio para ela. Mas, voltando ao meu trabalho, ao nosso trabalho, na verdade, é a origem da coordenação de publicações seriadas contadas pelos anais da Biblioteca Nacional. Foi feito para mim e para o Stephanie. A primeira publicação, né, a primeira versão desse trabalho, que é um pouco maior, a gente apresentou na jornada. Mas, antes disso, eu vou falar sobre os antecedentes que deram essa vontade da gente conhecer a coordenação. Foi, primeiro, essa necessidade de conhecer a história da coordenação. Como vocês viram pelo meu currículo, eu estou na BN há uns 8 anos, e toda vez que eu faço alguma especialização, ou faculdade, ou mestrado, eu faço sobre a BN. Então, estou sempre pesquisando a história, às vezes de pontos de vista diferentes. E tem essa necessidade de conhecer a história da coordenação. E aí, como a gente surgiu essa necessidade, que é minha, também é da Stephanie, a gente teve sempre essa curiosidade, a gente descobriu que não tem registros organizados dentro da unidade sobre a sua história. A gente não conseguia ver, assim, quem é o primeiro diretor, por que a gente está nesse armazém e não no outro. A gente tinha algumas coisas orais, né, que são, quando a gente pode perguntar a um servidor mais experiente, a gente pergunta, e a gente tinha algumas coisas registradas nos anais, mas não tinha nada muito esquematizado, assim. E aí, combinando nisso tudo, a gente descobriu que, em 2022, faríamos 100 anos. A gente já estava nessa pesquisa, só que, como a gente sabe, né, veio a pandemia do Covid e tudo ficou meio atravessado, atrapalhado por isso. Aí, essa foto aqui que a Stephanie gosta, não dá para apontar na internet, mas é um armazém em cima, em preto e branco antes, e agora uma foto de como é o nosso armazém atualmente. Passar para o próximo slide. E eu vou dar um pouquinho de contexto, apesar de a gente, às vezes, achar que a gente fala com quem sabe, entende, ou tem uma lembrança melhor da BN. É bom sempre falar um pouquinho que ela foi fundada em 1810. Dom Pedro faz o decreto que torna a Real Biblioteca dele, né, que é com o acervo da família real portuguesa, que veio de navio para cá. Primeiro começa assim, né, e agora a gente tem outras formas de aumentar e dinamizar o acervo. A gente escolheu, sempre falo nós, porque fomos eu e Stephanie, a escolha dos anais foi feita por ser um documento que reúne os relatórios institucionais. Os anais é uma publicação da Biblioteca Nacional, que existe desde 1876 e que está disponível online, mas, assim, o que diferencia para mim, como pesquisadora, é que tem todos os relatórios administrativos, não só catálogos de obra ou textos de literatura, tem coisas sobre a administração, que, pelo menos para mim, faz muita diferença para entender como é que uma coisa está acontecendo agora. E, para explicar um pouquinho, que a coordenação de publicações seriadas, atualmente, né, é um setor da Biblioteca Nacional responsável pelo tratamento e guarda de jornais e revistas, entre outros inúmeros materiais e tipos de jornais e revistas. Entre as revistas, tem desde publicações científicas, acadêmicas, ou até quadrinhos, revistas de palavras cruzadas, fotonovelas, etc. Eu olhei para o Augusto, porque ele fala muito de fotonovela comigo. Aí eu falei, não posso esquecer das fotonovelas do Augusto. Aí a gente já vai para o cerne do trabalho, que são os marcos temporais encontrados nos anais. E a análise dos anais se deu desde o primeiro, de 1876, até a década de 1920. Essa aqui é uma imagem dos anais do primeiro, que ele foi editado pelo Ramiz Galvão, o bibliotecário que foi um presidente da Biblioteca Nacional nessa época.
Deixa eu passar para o próximo. E aqui a gente vai apresentar alguns marcos da Biblioteca Nacional contados pelos anais, né, que é o trabalho. Em 1825, a gente tem um decreto de 20 de dezembro de 1907. E aí esse decreto já fala que, quando você for fazer o depósito legal, que é a edição de uma publicação para a Biblioteca Nacional, de cada publicação editada, você tem que deixar uma cópia na BN. Ela já fala em jornais, não são só livros, são folhetos, revistas, jornais, mapas e até obras musicais. Em seguida, a gente tem mais uma coisa relacionada aos periódicos, né, que é um relatório de 1910. E já fala sobre a organização das salas. Nessa época, como o fluxo de periódicos também era muito grande, foi quando a gente mudou para esse prédio sede, né, que a gente ainda está até hoje. Desculpe. Já falava que eram 2 tipos de armazéns, né, 2 salas de armazém, e que o primeiro, o armazém da ala esquerda, abrigava, no primeiro, periódicos nacionais e, no segundo andar, periódicos estrangeiros. Na esquerda do segundo andar, ficava um salão de leituras de jornais e revistas, já mostrando que a gente já tinha um espaço separado, apesar de, nessa época, a gente ainda fazer parte da seção de impressos, que abrigava tanto os nossos livros como as publicações seriadas. Deixa eu passar para o próximo. Aí ainda não é o surgimento da seção, mas é o regulamento de 1911 da Biblioteca Nacional. Aí já fala que a primeira seção, fala o que eu acabei de dizer, né, abrangerá livros e publicações periódicas. Ainda estamos juntos com a primeira seção, ainda não teve a separação, mas logo em 1912, um artigo feito por Manuel Cícero Peregrino da Silva, um presidente da BN, na verdade, acho que ele era presidente, mas é um artigo que está junto com os anais, que fala a menção da separação da biblioteca de publicações periódicas. Ele já queria criar uma hemeroteca, que não é digital, né, que seria só uma biblioteca de publicações seriadas, periódicas, né, publicações seriadas, porque já havia um grande volume e já era mais fácil de lidar com elas assim, separadas dos livros, né. Em 1918, Basílio de Magalhães, presidente, ele fez a referência à necessidade de desdobramento da primeira seção, que é a seção de periódico, de obras impressas. Ele queria que desdobrassem obras impressas e seção de periódicos. Ele fala sobre a imensa contribuição da imprensa e da vantagem desse desdobramento de uma seção em 2. E aqui a gente vai chegar nesses antecedentes que datam desde 1825 à formação do setor realmente. Em 1922, a gente tem a nova formação da 4ª seção e aparecem os primeiros responsáveis pelo setor. Na verdade, essa parte aqui, a Stephanie me lembrou bem um dia desses, que a data de aniversário que a gente comemora é 6 de setembro de 1922. Mas, no entanto, a existência formal se deu em 2 de outubro. Então, o nosso setor não tem uma data de aniversário, ela tem um período, como a Stephanie fala. É como se fosse uma cidade que faz uma semana de aniversário da cidade. Mas, enfim, aqui ele já relata as dificuldades de separar a seção, né, porque, imagino, agora a gente já viu algumas migrações, especialmente o pessoal da BN de acervo para lá e para cá, mas, nessa época, eu acho que devia ser bem difícil fazer essa migração. Na verdade, eu vou dar um spoiler daí, que nos próximos slides ele fala justamente sobre isso, que foi criada a seção, a gente, na verdade, surge como a 4ª seção, sendo que a 4ª seção anteriormente era a seção de numismática, que foi para o Museu Histórico Nacional, né? Que agora a gente pega sendo a 4ª seção, porque eu também pensava nisso. Tinham 4 sessões iniciais, mas a gente tinha a 4ª seção, então a gente substitui a seção, a gente não vira a 5ª seção, a gente vira a 4ª, pegando um pouco do... a gente abre uma vacância de tratamentos e acabou que a gente virou a 4ª seção.
Os primeiros responsáveis da sessão são identificados aí. Outra coisa que eu descobri, a Maria Angélica vai falar melhor sobre isso em uma pesquisa posterior, é que eu também tive muita dúvida sobre quem foi realmente o primeiro presidente da sessão. Depois que eu li em outros documentos, é que eu entendi. Nosso primeiro presidente não foi nosso primeiro presidente de fato, mas de direito, porque o de fato estava realizando atividades extra-BN para ajudar no depósito legal de jornais. Ele estava correndo atrás em alguma cidade. Aí, bom, deixa eu passar aqui o próximo slide. Aqui é o nosso primeiro ano, né? Vamos dizer assim, seria o relatório do Behring, seria a sessão de publicações periódicas em 1923. Ele fala que a sessão ficou aberta por 243 dias em 1922, né, que é com o nosso primeiro aniversário, de setembro até o final do ano, e é um relatóriozinho mencionando algumas coisas. E ele fala isso, ele fala sobre o crescimento da sessão ser muito bom. Na verdade, uma das coisas que motivam toda essa criação da sessão era o crescimento dos jornais, ok, mas também o cumprimento pela imprensa da lei do depósito legal, porque a gente tem que reconhecer que a lei do depósito legal é o que faz a BN andar, e a sessão e os jornais, pelo menos nessa época, faziam com que a sessão andasse bem, porque eles depositavam regularmente dentro do esperado acervo. Outra coisa que eu também li, eu achei interessante que São Paulo e a capital federal estão em primeiro. Só que eu fiquei pensando que a capital federal seria falando do Rio, que é a quantidade de jornais, né? Mas não, o Rio de Janeiro está em quinto lugar, se eu não me engano. Eu pensei assim, gente, não faz muito sentido, mas eu achava que era por estado, eu não sei, porque essa discrepância aqui, que eu achei que quanto mais perto, mais jornais. Mas é uma das coisas que a gente descobre estudando o acervo da BN, que nem sempre o que a gente imagina acontece, né? E é muito interessante para mim, como pesquisadora dos jornais, e uma pessoa que está todo dia olhando para os jornais e, às vezes, não entende porque tem alguns usuários que chegam e falam assim, mas por que você não tem jornal da minha cidade? Às vezes é por isso, eles não fizeram um depósito, naquela época foi difícil achar o acervo e trazer atrás da gente. Mas, enfim, acho que eu estou pegando muito tempo, não sei. Voltando ao que eu tinha falado, a transferência do acervo, esse já é o outro presidente, o Belikin, já fala em 1927 sobre a morosidade de trazer os acervos da seção de impressos para a seção de periódicos. Aí, outra coisa que eu gosto desse recorte não é nem bem isso, na verdade. A Stephanie, que recortou ela fala, esse é um recorte que dá um pouco de sentido ao que eu falei, ou pelo menos comprova, sobre a transferência da seção de numismática, sobre essa dificuldade em trazer o acervo, em separar o acervo do que é periódico, o que é impresso. Mas outra coisa que eu gosto é quando ele fala que trata os periódicos anatomicamente. Gosto, mas não gosto, né? Gostar é um termo forte. Mas que eu acho que chama a atenção é isso. Porque, até agora, os periódicos têm formatos muito diferentes dos livros, e, às vezes, o mesmo jornal ele sai em formato grande, formato pequeno, fascículos dentro do mesmo jornal têm formatos diferentes. Ele fala, não, a gente está tratando anatomicamente, ou seja, coloca nas estantes pelo tamanho, vê o que dá para fazer. Isso eu estou falando só de jornais, eu não estou falando de revistas. Na verdade, quem quiser conhecer a nossa exposição no terceiro andar, a gente tem o menor e o maior jornal, estão expostos lá no terceiro andar, quem puder vir ao Rio conhecer. Ou ver pela exposição virtual. A gente tem essa mostra do que é anatomicamente, por que isso no nosso acervo é tão contraditório. Não é contraditório, mas eu fico assim, às vezes eu como bibliotecária, pessoa que estuda o acervo, eu fico, mas por que fizeram isso? É o que dava para fazer na época. É o que pôde se fazer com os poucos recursos que a administração disponibilizou para a gente à época. E a gente tenta pensar nisso também, que às vezes eu acho que eu critico muito. Quando eu vou fazer alguma pesquisa, alguma coisa, eu fico, não, mas é o que dava para fazer com pouca gente, pouco material, com poucas estantes adequadas,
pessoal, ou até mesmo conhecimento sobre o papel, qualidade, qual papel podíamos estudar ou não, encadernação, como podia usar ou não. Então, gente, assim, antes de terminar o projeto mesmo, eu queria falar mais uma coisa. Além da minha curiosidade pela administração pública, muita coisa que motivou esse trabalho é também como é que eu gosto de trabalhar na BN e como é que eu sei como é que as pessoas se dedicaram. Às vezes eu converso com um, converso com o outro, a gente vai ter algumas partes que vão falar aqui sobre servidores, não só servidores, como até terceirizados, que nos auxiliaram muito no acervo. Então, toda vez que a gente tem esse trabalho de falar, de pesquisar e de ver, a gente descobre como é que uma pessoa fez tanta diferença para o acervo. E a gente, como servidor da casa, às vezes a gente não registra, não põe lá. A Renata que teve essa ideia de salvar o periódico dessa forma, de catalogar, ou até mesmo de fazer um reparo que salvou a vida, né? Prolongou a vida do periódico. Acho que o Falas em Série serve muito para isso. Toda vez que eu venho aqui no nosso auditório, eu vejo muitos trabalhos acadêmicos, eu vejo muito professores, mestres, doutores falando sobre o nosso acervo, tanto dentro quanto fora. Mas esse evento vai ser um dos poucos que eu vou ver pessoas que não são diplomadas falando aqui nessa sala. Pessoas que não são mestres, doutores, ou até graduados em alguma coisa. Eu acho que vai ser uma parte muito emocionante. Eu estou aguardando ansiosamente. Pena que eu não vou estar presente em alguns por conta de outros compromissos, tal como o presidente. Mas, assim, eu fico muito emocionada. Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoas que não são graduados e não tem, como diria a Lucrécia, que não está aqui, a carteirinha de chefe aqui para falar de servidor peso. Mas eu acho interessante isso. Mas vou quase encerrar agora. Desculpa. Então, vou falar algumas reflexões, né? Vou até ler, porque eu já estou até com a voz embargada aqui, só de pensar nas homenagens que vão estar vindo aqui. Percorrer os fatos registrados nos anais da Biblioteca Nacional, que implicaram direta ou indiretamente na formação do que é hoje institucionalizado como a Coordenação de Publicações Periódicas, só foi possível pela inclusão dos relatórios elaborados pelos diretores da BN. Isso tornou mais acessível o registro das ações ligadas ao acervo e ao público, como também os atos administrativos, como foi mostrado por mim. E essa pesquisa singela deu início à busca por outros trabalhos, assim como outros documentos que contassem a história da coordenação de publicações seriadas. Entre essas pesquisas que a gente vai mostrar, além do próprio Falas em Séries, temos as exposições virtuais e a presencial, os dossiês que vão sair também online na Biblioteca Nacional Digital, na BN Digital. Tem tanta coisa que eu acho que eu vou esquecer alguma coisa. Estou esquecendo. O Falas em Série, né? Enfim. Então, é isso. Eu acho que foi uma oportunidade enorme para a gente. Eu, às vezes, ficava assim, meu Deus, a Stephanie está trabalhando demais, a Angélica, a Raquel estão aqui virando noite, o Alex, o Yuri. Eu via eles chegando, sei lá, cedo e saindo tarde para fazer isso tudo que vocês estão vendo, entre outras ações. E eu ficava, gente, sei lá, como é que vai ser? Ficava ansiosa, mas, pelo visto, vai ficar lindo. Eu estou muito contente e ansiosa como pesquisadora da casa para ver. Só isso, algumas referências. E muito obrigado, da Stephanie. Obrigada, Renata, por apresentar o nosso trabalho também e por trazer à luz essas considerações e esse apoio a todo mundo que faz parte, né, da Biblioteca Nacional, em especial, já que o evento é dos 100 anos de periódicos da nossa coordenação. Eu agora vou passar a palavra para José Augusto. Bom, primeiro, uma boa tarde para todos, né? Eu estou aqui para contar uma história que já se desenvolve há 215 anos, então a gente tem um tempo assim muito curto, e eu vou me limitar somente aos grandes nomes da imprensa brasileira, porque... Só um minutinho. Porque esse tempo não dá para falar de tudo, e a imprensa brasileira é muito segmentada, apresenta muitas variações. Então, eu selecionei algumas imagens, né, e vou passar a mostrar agora aqui para vocês. Como é que eu faço para mudar? Só setinho do lado. Aqui.
Bom, a gente tem esse... Antes de começar a falar sobre esse decreto, eu quero dizer para vocês que a história da imprensa brasileira é uma história assim, muito parecida com a história das imprensas de diversos países do mundo, de todos os países do mundo, né? Uma história de luta, de perseverança, de teimosia, sobretudo, né? Mas tem uma coisa que diferencia a imprensa brasileira das demais. Ela já nasceu censurada mesmo antes de ter um único jornal publicado. E é uma coisa assim bem característica da nossa imprensa. A gente sofreu muito com a censura ao longo desses 215 anos. Então, a gente começa aqui com um decreto que instituiu a impressão régia no Brasil, e nesse decreto, entre outras coisas, o príncipe regente determina que todos os papéis da repartição e outros informativos sejam utilizados na tipografia que foi trazida de Lisboa para cá, para o Rio de Janeiro. E ainda nesse ano, o ano de 1808, foi assim, um ano muito interessante para a imprensa brasileira. O primeiro ano e um ano bem corrido. Esse é o Correio Brasiliense, que é o primeiro jornal em língua portuguesa a circular no Brasil. Ele não foi editado no Brasil, ele era editado em Londres, e de Londres ele circulava no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, todos os países de língua lusófona. Mas ele era dedicado especificamente ao Brasil e era editado pelo Hipólito da Costa, que era um diplomata brasileiro que acabou se tornando persona non grata para o governo brasileiro e começou a editar esse jornal pregando a abolição da escravatura e a independência do Brasil. Essas causas pelas quais o Correio Brasiliense lutou, elas foram conquistadas. A gente conseguiu a nossa independência, a abolição da escravatura, graças a Deus, acabou. Então, em 1822, se eu não estou enganado, exatamente, em 1822, o Hipólito da Costa dá por encerrada a publicação do Correio Brasiliense, após 175 edições, por ele ter entendido que aquilo as causas pela qual o jornal estava lutando haviam sido bem-sucedidas. Então, o jornal deixou de circular. Ainda em 1808 aconteceu... Não, em 1815... Cadê o negócio? Tá, eu estou pulando no tempo, porque o tempo é muito curto, não dá para a gente falar assim especificamente. Em 1800 Só um minutinho. Em 1811, para ser mais específico, no dia 14 de maio, lá em Salvador, na Bahia, surgiu o segundo jornal brasileiro e o primeiro jornal da Bahia, que é o Idade de Ouro do Brasil, e tinha como redatores principais o padre Inácio José de Macedo e o Diogo Soares da Silva de Bivar, que também faz circular na Bahia a primeira revista editada no Brasil, que são as Variedades ou os Ensaios de Literatura. Avançando um pouco mais, em 1813, a gente tem o primeiro jornalista brasileiro, ele é considerado o primeiro jornalista profissional brasileiro, o Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, que foi também editor da Gazeta do Rio de Janeiro, publica aqui no Rio de Janeiro o Patriota, que é a segunda revista editada no Brasil. Ela circulou por 2 anos e, dentre tantos colaboradores, o grande José Bonifácio era um deles. Ela circulou de janeiro de 1813 até dezembro de 1814. Em 1821, surge no Rio de Janeiro o primeiro jornal de variedades editado no Brasil, que era o Diário do Rio de Janeiro, que circulou até 1878.
né? E aí, agora, em 1823, começa uma grande história, acho que talvez a primeira grande história, ou a segunda grande história, a primeira foi a do Correio Brasiliense, né? A segunda grande história da imprensa brasileira, que é a história das sentinelas. O Cipriano Barata era um político pernambucano, bastante ativo, e passou a editar a Sentinela, a primeira das Sentinelas que ele editou foi em 9 de abril de 1823, que se chamava A Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco. Por conta da atuação política do Cipriano, que era muito forte, ele acabou preso, transferido para uma série de prisões em vários pontos do país, e sempre conseguiu editar as Sentinelas. De uma forma ou de outra, sempre de forma clandestina, ele conseguia fazer circular esse jornal. Agora a gente tem em 1820 e 25, a gente tem aquele que é atualmente o jornal mais antigo em língua portuguesa a ser editado, um jornal que começou como uma miscelânea onde tudo era publicado, tudo que você pode imaginar você encontrava nas páginas do jornal, passou a ser órgão governamental por alguns anos, depois voltou a ser uma empresa jornalística privada, depois passou a ser o carro-chefe, apesar de não ser o principal órgão da rede de comunicação Diários Associados, era o principal carro-chefe por conta dessa coisa que ele tinha de ser o jornal mais antigo editado em língua portuguesa, né? Essa também é uma história muito interessante. O Pierre Plancher, um jornalista francês muito prestigiado, ele veio fazer carreira aqui no Brasil e editou muitos jornais importantes, um dos quais que eu cito é O Espectador Brasileiro, né? E aí, em 1827, ele adquire um jornal chamado Diário Mercantil, que não andava lá muito bem das pernas, tinha diversos problemas, sobretudo financeiros, né? Então, ele adquiriu esse jornal e lançou, no dia 1º de outubro, o Jornal do Comércio, né? Que é um grande, eu considero assim, um primeiro grande jornal da imprensa brasileira, né? O primeiro jornal microfilmado pela Biblioteca Nacional, e um jornal absolutamente irrepreensível, teve grandes colaboradores e continua em circulação até hoje, só que online. A edição impressa ela já não é mais realizada. Agora a gente só encontra o jornal na internet, né? Voltando a avançar no tempo, em 1875, a gente tem um salto aqui bem grande, né? É lançado por José Maria Lisboa, Francisco Angel de Pestana e Américo de Campos, o jornal A Província de São Paulo, que em 1890 se transformaria no jornal O Estado de São Paulo, um dos jornais mais importantes e influentes da história da imprensa brasileira, né? É um jornal bastante combativo, com bastante credibilidade e bastante premiado. Ele recebeu inúmeros prêmios ESSO, inúmeros prêmios Vladimir Herzog e também algumas premiações no âmbito internacional do jornalismo, né? Então, esse é um dos principais, eu colocaria como um dos 5 principais jornais brasileiros. Depois nós temos a primeira pérola da imprensa brasileira, que é a Revista Ilustrada, que era editada pelo Ângelo Agostini, que era um desenhista ítalo-brasileiro, né, um artista gráfico, e também, a exemplo do Pierre Plancher, publica revistas importantes na história da imprensa brasileira. Eu cito aqui
3 revistas que ele editou, o Diabo Coxo, o Cabrião e o Mosquito, e um que ele colaborou, que foi a Vida Fluminense, e nessa publicação ele publicou a historieta As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, que é considerada a primeira publicação de história em quadrinhos no Brasil, né? Então, a Revista Ilustrada ela era um misto de artigos, crônicas, sátiras, historietas em quadrinhos, caricaturas, dentre muitas inovações que a revista trouxe para a imprensa brasileira. Mas o destaque principal fica para as aventuras vividas pelo Zé Caipora, o personagem mais famoso dessa revista, sendo inclusive republicada em fascículos em 1866. E aí acabou ficando eternizada como a primeira revista em quadrinhos com um personagem fixo editada no Brasil. Saltando um pouco mais para frente, a gente tem, eu acho que todo mundo aqui conhece esse grande jornal, o Jornal Brasileiro, o Jornal do Brasil, desculpem, que foi fundado por Rodolfo Dantas. Essa capa é considerada a capa mais importante da imprensa brasileira. E eu explico por quê. Ela fala sobre o golpe de Estado que colocou Salvador Allende na presidência do Chile. Na época, os censores, que faziam plantão na maioria das redações dos jornais brasileiros, deram ordens expressas para que nada fosse publicado a respeito desse golpe de Estado. E o Jornal do Brasil não cumpriu essa determinação. Publicou na sua primeira página um texto bastante explicativo a respeito, fugindo muito das características do jornal, porque a primeira página do jornal normalmente não era desse jeito, sempre tinha fotos e, enfim, uma série de manchetes e outra coisa. E, é claro, essa edição foi apreendida, né? O diretor da época passou alguns dias na cadeia por causa dessa publicação, e algumas palavras a respeito do Jornal do Brasil. Foi um jornal bastante atacado por todos os governos de plantão que passaram pelo século XX. Na década de 30 foi empastelado, deixou de circular por alguns dias, né? Teve a circulação suspensa por alguns dias, teve alguns colaboradores e diretores de jornais, além, é claro, do que eu já citei anteriormente, presos, e continua, né? Foi o primeiro também, é importante lembrar disso, foi o primeiro jornal brasileiro a colocar sua edição diretamente na internet, que se chamava o Jornal do Brasil Online, e é isso, é uma bela história. O Jornal do Brasil é detentor de uma história das mais bonitas da imprensa brasileira, né? E continua ativo até hoje, sempre pronto, sempre a postos e sempre disposto a lutar por aquilo que é justo. Em 1892, no ano depois do Jornal do Brasil ter sido fundado, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo surgem as primeiras bancas de jornais, né, que depois se multiplicariam pelo país e hoje em dia sofrem uma diminuição assim muito drástica, né? A gente tem aqui, já entrando no século XX, a Revista da Semana, que foi considerada a primeira revista chamada a Rainha das Bancas. Por quê? Porque era uma revista de interesses gerais, de entretenimento, e ela se notabilizou por ter sido a primeira a utilizar largamente a fotografia na edição do 4º centenário do descobrimento do Brasil. Muita gente importante também colaborou com essa revista, tá? E depois ela apresentava um acabamento gráfico absolutamente diferente daquele que as revistas que eram editadas na época apresentavam,
E tinha alguns colaboradores que eram coisa assim impressionante. Eu acho que até os jornais de hoje em dia não chegavam ao peso de colaboradores que a Revista da Semana chegou. Eu vou citar pelo menos alguns deles, né? O Raul Pederneiras, o Olavo Bilac, o festejado João do Rio, o Pedro Lessa, o Félix Pacheco e Menotti Delpicchia. Essa publicação circulou até 1959 e foi a primeira publicação, a primeira revista chamada de A Rainha das Bancas, né? Nós tivemos 3 rainhas das bancas na história da imprensa brasileira. Olha, para mim, esse é o mais importante jornal da história da imprensa brasileira. Eu me formei em jornalismo porque eu tinha um sonho de um dia trabalhar nesse jornal, mas, infelizmente, o jornal deixou de circular em 1974, só retomou a sua caminhada agora, em 2019, né, de um formato assim completamente diferente daquele que era anteriormente, porque era um jornal extremamente combativo, extremamente engenhoso. Ele sabia como ninguém fugir das armadilhas que eram colocadas pelos governos de plantão, né? Só não conseguiu resistir ao regime militar. O jornal foi obrigado a suspender a sua circulação em 8 de julho de 1974 e só retomou as suas atividades, inclusive retomando a sua numeração, em 2019, já com um novo proprietário e circulando como semanário. Eu repito, na minha opinião, é o maior jornal que a gente já teve aqui no Brasil. Eu gosto muito desse jornal, eu me formei por causa dele. A gente tem agora o Malho, que foi fundada no dia 20 de setembro de 1902, por Crispim do Amaral, e se notabilizou pela sua pauta bastante abusada, né? E tinha como principal ingrediente a sátira política, né? Era uma revista que ela conseguia ser, ao mesmo tempo, muito satírica e conseguia passar uma mensagem muito séria do que realmente e efetivamente estava acontecendo na política brasileira. Também teve grandes colaboradores, redatores e ilustradores, né? Eu vou citar alguns aqui também, claro, eu não posso deixar em branco nomes como de J. Carlo, Calixto, o Ângelo Agostini, o Nássara, Lindolfo Collor, Álvaro Moreira e também, de novo, o João do Rio. Essa revista deu origem à editora O Malho, que também foi responsável pela publicação de revistas como Tico Tico, Para Todos e, se eu não estou enganado, A Vida Fluminense. Tá bom? A gente avança agora um pouco mais para falar das folhas, né? Tudo começou com... Deixa eu achar aqui. Tudo começou com a Folha da Tarde. E depois, em 1925, surgiu a mais importante das folhas, que foi a Folha da Manhã, né, que foi responsável pela maior popularização das folhas, né, porque antes a Folha da Tarde não era assim, era um jornal que não tinha grandes pretensões, e a Folha da Manhã acabou ultrapassando esse patamar. Ela acabou se colocando como um grande jornal do estado de São Paulo. Em 1967, deixa eu fazer aqui uma correção, eu falei Folha da Tarde,
foi a primeira a ser fundada, mas, na verdade, foi a Folha da Noite, me desculpem, porque são muitas folhas, a gente acaba trocando os nomes. A Folha da Tarde surgiu em 67. Não, desculpe, em 57. E em 1º de janeiro de 1960, as 3 folhas se uniram, formando a atual Folha de São Paulo, que foi inovadora em diversos aspectos da imprensa brasileira. Foi a primeira a imprimir jornal totalmente em offset, foi a primeira a informatizar totalmente a redação, foi a primeira a lançar um portal, que é o UOL, e foi pioneira em várias outras coisas, e primeira também a criar o cargo de ombudsman na imprensa brasileira, e é um dos grandes jornais que circulam no Brasil. Ela tem a edição ainda em papel e a edição na internet. O Globo, que é, sem sombra de dúvidas, o maior jornal desse país, né? Embora pode até não ser uma unanimidade, mas a gente não está falando aqui disso, a gente está falando de importância. E a relevância desse jornal, a relevância da rede Globo para a imprensa brasileira é muito grande. Então, a gente não pode deixar de citar, né? O Globo foi fundado por Irineu Marinho, e tem até uma história muito interessante, né? Porque ele trabalhava no jornal à noite. Então, em 1924, ele foi à Europa para comprar um maquinário mais moderno para o jornal à noite. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele acabou descobrindo que havia sido demitido do jornal. Então, ele conseguiu levantar um empréstimo e colocou o jornal O Globo em circulação. E o jornal deu certo desde os primeiros momentos, né? E deu origem a essa série de publicações que a hoje Rede Globo, que hoje se chama Infoglobo, possui. Né? Possui jornais, revistas, emissoras de rádio, emissoras de televisão, e uma série de outras coisas, portais de internet, enfim, uma série de outras coisas. É a rede de comunicação mais importante da América Latina e a 4ª maior rede de comunicação do mundo. Agora chegamos aos Diários Associados, que foi uma criação de Assis Chateaubriand, que começou lá atrás, em 1914, quando ele adquire o jornal, e, a partir daí, ele criou uma rede que se estendeu por todos os estados brasileiros. Haviam jornais em todos os estados brasileiros, nas capitais e nas cidades do interior. E aí, em 1928, foi lançada a revista Cruzeiro, que não foi um lançamento de Assis Chateaubriand. Ela foi, meses depois, revendida para ele, e aí, né, ela foi lançada pelo Carlos Malheiro Dias, que meses depois vendeu o título para Assis Chateaubriand, porque ele não tinha condições de editar uma revista, né? Você fazer uma revista é bem mais complicado do que você fazer um jornal, né? E aí o Assis Chateaubriand acabou incorporando essa revista aos Diários Associados e transformou essa revista na primeira revista realmente de circulação nacional. E como ele conseguiu fazer isso? Ele usou toda a estrutura dos Diários Associados existente à época, né? Como eu referi anteriormente, haviam jornais dos Diários Associados em todos os estados do Brasil. Então, o que ele fez? Ele mandou fazer cópia das matrizes de cada edição da revista e enviava essas cópias para as gráficas nos estados onde eram editados esses jornais. E aí a revista também era editada nessas gráficas, o que realmente dava a certeza absoluta de que aquela revista era uma revista de circulação nacional, que foi a primeira revista de circulação nacional, foi uma campeã de vendas, foi ela quem desbancou a revista da semana com o título de Rainha das Bancas, chegou a ter uma tiragem de 700 mil exemplares por semana, uma coisa assim
que somente a Veja, na época na década de 90, conseguiu chegar a esse patamar. Lançou também uma edição internacional que circulava em toda a América Latina e em todos os países lusófonos. Eu lembro de ver o Cruzeiro Internacional em 1974, eu tinha 11 aninhos, um garoto, lá em Luanda, em Angola. Era vendido nas bancas de jornal. E foi uma edição falando sobre o Carnaval brasileiro, né? E aí meu pai passou a comprar toda semana essa edição. Então ela foi editada até mais ou menos início da década de 70, mais ou menos uma coisa assim. E depois encerrou a sua publicação. Os Diários Associados mudaram de nome, continuam existindo até hoje, já não é mais a principal rede de comunicação do país, mas está entre as maiores. Ainda possui um número bastante significativo de jornais, rádios, estações de TV, portais, e, enfim, uma série de outras instituições ligadas à área de comunicação. O sonho de todo mundo chegou agora. Adolfo Eisen talvez tenha sido a pessoa mais significativa, mais brilhante do universo de histórias em quadrinhos no Brasil. Ele foi o primeiro a acreditar nas possibilidades que esse segmento apresentava. Ele foi convidado a fazer parte, deixa eu ver se eu acho aqui, do Comitê Internacional do Touring Club, e aí viajou aos Estados Unidos. Isso no começo da década de 30, mais ou menos, né? E aí o que aconteceu? Ele conheceu diversas redações e conheceu um tipo de publicação que era encartada aos jornais norte-americanos que não existia no Brasil, que eram os suplementos. E aí ele ficou encantado com aquilo que ele viu, veio para o Brasil e propôs a Roberto Marinho a criação de suplementos para serem encartados no jornal O Globo. O Roberto Marinho, na época, não aceitou a ideia porque achou que os custos seriam demasiado altos. Então, o Adolfo Eisen não desistiu dessa ideia, né? Ele apresentou essa ideia ao fundador do jornal A Nação, que agora me foge aqui o nome dele, e aí surgiram os suplementos que eram editados a esse jornal. Todo dia tinha um suplemento diferente. E o suplemento de quadrinhos era publicado às quartas-feiras e se chamava, a princípio, o suplemento infantil. Foi o suplemento que mais sucesso obteve, quase que triplicou a tiragem do jornal A Nação às quartas-feiras, e ele foi publicado como um suplemento até o número 15. Por conta do sucesso obtido, o Adolfo Eisen resolveu publicar, a partir do número 16, o suplemento infantil como uma publicação própria, trocando o número dele, fundando a primeira editora especializada em quadrinhos do Brasil, que era o Grande Consórcio de Suplementos, e editou o suplemento juvenil até 1944. Em 1945, ele funda a EBAL, a Editora Brasil-América, que foi e é ainda a maior editora de histórias em quadrinhos do Brasil. Para encurtar essa história, porque a história da EBAL eu acho que não caberia em 10 horas de palestra, tamanha é a variedade de publicações que essa editora apresentou. Então, a EBAL, além dos editores das produções nacionais, ela editou
sob licença, alguns dos principais desenhistas da época, e eu cito o Lee Falk, o Hal Foster e o Chester Gould, e também as publicações da Disney, da Marvel e da DC Comics. Tá? É uma história que merecia ser contada mais detalhadamente, mas é complicado, né? Porque a gente tem um pouco tempo aqui. Então, Manchete também é uma publicação bastante importante. Foi a revista que desbancou o Cruzeiro, que havia desbancado a Revista da Semana com um título de rainha das bancas. Se celebrizou por publicar várias reportagens importantes. Conseguiu retirar o Davi Nasser e o Jean Manzon, que eram a principal dupla de repórteres da revista Cruzeiro, e eles passaram a trabalhar na revista Manchete. Deu origem a uma rede de comunicação que, além da Manchete, como editava também a revista Fatos e Fotos, que foi uma revista também bastante conceituada, bastante famosa para a época, uma revista de variedades. Passou a ser uma rede de comunicação nacional, adquirindo alguns canais de televisão e algumas emissoras de rádio. O fim dela foi um final assim muito triste, muito complicado, né? E o legado dela continua até hoje. A gente sabe que essa era uma revista bastante conceituada, era uma revista que passava muita segurança para o leitor, porque era uma revista bastante imparcial, ela se preocupava apenas em informar aquilo que havia acontecido. Né? Tinha os seus colunistas, tinha a sua parte de opinião, mas grande parte dela era dedicada apenas à informação, sem aquela coisa de opinião, né, que nós vemos muito hoje em dia. Em 68, um ano muito triste para a história da imprensa brasileira, nasceu a revista Veja, que é a mais importante revista brasileira já publicada até hoje, e também foi o ano do fatídico AI-5, que foi o jornal, que foi como é que eu vou dizer? Espera aí, que agora está fugindo. Que foi a determinação governamental e que acabou fechando o Congresso Nacional e submeteu a imprensa brasileira a rigorosa censura. Foi uma página negra da nossa história que durou 10 anos. Foi até 1978 e só foi... Eu acho que isso é uma grande ironia. Ela foi revogada pela emenda constitucional de 1900, pela emenda constitucional número 11, de 13 de outubro de 1978, editada pelo mais duro dos generais que esteve de plantão na presidência da República, que foi o Ernesto Geisel. E eu vejo aí uma certa ironia na coisa, né? Ele foi o mais duro e ele foi o que teve a complacência de acabar com essa verdadeira brutalidade a que a imprensa brasileira foi submetida. Depois disso, a gente tem a imprensa alternativa, né, que foram aqueles jornais normalmente em formato tabloide, que combateram bastante o regime militar. Então, eu trouxe aqui o Pasquim, Opinião e o Movimento para mostrar um exemplo. Né? Claro, existiram milhares deles, zilhões deles, e todos eles eram assim uma leitura obrigatória e muito gostosa, e obrigatória. Eles eram bravos jornalistas, corajosos jornalistas, que lutavam por um país melhor. E, na medida do possível, conseguiram. A partir daí,
eu já não apresento mais imagens, né? Porque essa revista aí, Microsistemas, ela foi a primeira revista que falou dedicada à informática no Brasil, e, a partir dela, muita coisa se transformou na imprensa brasileira. Eu posso listar aqui uma série de acontecimentos que surgiram. A gente tem, a partir de 1982, a informatização de toda a redação da Folha de São Paulo. Em 1983, o Jornal do Brasil lança o Jornal do Brasil Online. Em 1994, a Folha lança o UOL, o Globo lança o Globo Online, o Dia lança o Dia Online, e multiplicam-se as plataformas na internet de jornais e de revistas. Em 1994, né, o jornalista Mino Carta, que é um dos jornalistas mais célebres da imprensa brasileira, né, ele foi o fundador de Quatro Rodas, Veja, Isto É, e do meu jornal preferido lá de São Paulo, que infelizmente não circula mais, que é o Jornal da Tarde, lançou a revista Carta Capital, que começou como uma revista mensal e hoje em dia é semanal. E é uma revista extremamente importante e interessantíssima de se folhear, de se ler, de se refletir sobre tudo aquilo que ali é publicado. Em 1997, a Infoglobo, né, o atual nome da Rede Globo, lançou o jornal Extra, que, nos primeiros anos do seu lançamento, foi um verdadeiro fenômeno de vendas, contrariando toda aquela tendência de internet que havia para a época. Né? O Extra chegou a tirar cerca de 2 milhões de exemplares nos 3 primeiros anos de sua existência. Ele chegou a ser o segundo jornal de maior circulação do Brasil. Hoje ele está estabilizado como o 4º maior, né? O primeiro é o Super Notícia, lá de Belo Horizonte. O segundo é o Globo. O terceiro é a Folha de São Paulo. E o 4º é o Jornal Extra. E, fechando, né, uma última informação, para informar que, em 2010, a gente começou a organização dos grandes jornais brasileiros lá no anexo, porque grande parte deles já havia sido microfilmado e digitalizado. Então, a gente achou por bem, e para o bem do próprio armazém de periódicos, por conta do ininterrupto pesadelo da falta de espaço para a gente guardar as publicações, então a gente transferiu todo esse material. Eu diria que 99% dos grandes jornais da imprensa brasileira foram transferidos para o anexo, se encontram lá, organizados. Agora eu vou passar a fala para o Carlos Henrique Juvencio. Eu agradeço de novo a sua presença, Carlos. O pessoal vai estar preparando aqui a apresentação dele. Só relembrando, né, Carlos atualmente está trabalhando com pesquisa, não é, Carlos? Professor, não. Professor da UF, no caso. E já está ok a apresentação dele? Já podemos dar início? Eu posso falar, Stephanie. Pode ir falando? Então, agora a fala é sua, Carlos. Obrigado, Stephanie. Cumprimentar a Renata, cumprimentar o Augusto, cumprimentar o público. É um prazer voltar à biblioteca, né? Um bom filho a casa torna, né, Augusto? Augusto estava contando que em 2010 ele foi para o anexo. Em 2010 eu saí da BN, né? Eu fui para Brasília em 2010, ou seja, tem 13 anos. Foi em agosto que eu saí da BN. E ainda continuo, né? Eu saí da BN como funcionário terceirizado, enfim, mas continuei aqui durante toda a minha trajetória, nunca deixei de estar aqui. Acho que não teve um momento que eu não viesse aqui, a não ser na pandemia,
porque o resto eu vim encher o saco das pessoas com dissertação, com tese, mandar e-mail, pelo amor de Deus, me ajuda com esse documento que só tem aí, eu estou em Brasília, eu preciso que alguém me mande isso. E a última divisão que eu trabalhei... Eu vou falar divisão, gente, não é por maldade, é porque eu não acompanhei as reformas administrativas, e aí é complicado. Mas eu trabalhei em periódicos em 2006 e 2008. Antes foi manuscritos, 2004 a 2006, e no meio disso foi a divisão de música. E eu fiquei muito feliz porque semana passada eu pude falar sobre manuscritos no evento do Planor. Essa semana eu posso falar sobre a minha experiência em periódicos. E trabalhei nos armazéns com 50 graus no verão. Mas sempre com muita alegria, aprendi bastante em periódicos, pude conhecer muita gente fantástica, como Augusto, que está aqui do meu lado, Ione, Alex, Raquel e tantos outros a Angélica, que também está por aí, ali, que tantos outros que estão em periódicos ainda hoje, ou que já saíram também. E eu queria começar contando um caos. Eu gosto de contar causos, porque eu trabalhava nos armazéns, eu não atendia público, mas volta e meia faltava gente no público e a gente tinha que ir para atendimento. Lembro que uma vez eu estava no atendimento e chegou uma pesquisadora querendo um documento, uma revista francesa. E ela ficou revoltadíssima quando eu falei, olha, essa revista está no prédio anexo, você tem que pedir uma solicitação para que essa revista venha e você possa consultar ela amanhã ou depois de amanhã, no máximo, bem rápido, você pede. E ela revoltadíssima com tudo, com toda essa situação. E eu falei para ela assim, tá certinho? Tá ouvindo? Não, ainda é só causa, ainda não passei por... Ela revoltadíssima com a situação. E eu falei para ela, olha, a missão da Biblioteca Nacional é salvaguardar a memória nacional. Ter a revista francesa aqui nos nossos acervos é um bônus. A priori, quem tem que ter essa responsabilidade é a Biblioteca da França. A minha pergunta para você é, você quer isso ou você vai a Paris consultar? Foi uma resposta bem mal-humorada? Foi. Mas é compreender o lugar e as escolhas da instituição. Uma instituição sem espaço, óbvio que primeiramente foram os periódicos estrangeiros para o anexo, né? Augusto, se eu não estiver errado, foram os periódicos estrangeiros, justamente pela missão da biblioteca. O anexo, um local um tanto quanto insalubre naquela época, né? A Rosângela sabe da minha experiência no anexo, na divisão de música, procurando cordel. Será que piorou um pouquinho? Mas, enfim... Também, periódicos pelo menos melhorou, pelo que eu saiba, porque não temos mais que as sextas colocar todo no quinto andar para não chover no acervo. Então, tem essas reformas que aconteceram. E é curioso porque boa parte dos funcionários que eu vejo aqui entraram na biblioteca depois de mim. É engraçado porque eu peguei algumas situações antes, né, Augusto? Eu entrei na BN com 18 anos, saí com 24. E mês que vem faço 38, então é muito tempo, uma vivência longa na Biblioteca Nacional. E boa parte do que a Renata contou para a gente, não é que eu vá trazer, mas eu vou conversar com o que ela trouxe e vai falar um pouquinho, justamente pelo Manuel Cícero Peregrino da Silva, que foi o tema da minha dissertação, da minha tese, e ele vai... justificar em grande parte as ações dele, justificar a criação da quarta sessão, a criação de uma sessão de periódicos, porque, na verdade, o que acontece é que ela surge, como a Renata falou, no hiato da sessão de numismática, que é doada integralmente para o Museu Histórico Nacional, o que é outro caso interessante, porque anos antes o Arquivo Nacional já tinha reclamado da Biblioteca Nacional querendo os arquivos, e a biblioteca falou, não, o acervo é nosso e não vai sair nada daqui. 4 anos depois está ele doando uma divisão inteira para o Museu Histórico Nacional. O Arquivo Nacional não deve ter ficado muito feliz também, porque o museu deles também foi pego para compor o acervo do Museu Histórico Nacional. Mas é justamente uma linha, não exatamente como Renata e Stephanie trazem, mas uma linha de tentar entender por que essa divisão surge, mas pensando nos antecedentes técnicos documentais de tratamento do acervo. Porque, na verdade, o Peregrino da Silva ele é um dos precursores da documentação no Brasil. A documentação de influência do Poetler, do Henri Lafontaine, que são
clássicos da biblioteconomia, até mesmo da ciência da informação, e vai influenciar toda a reforma que a Biblioteca Nacional passa no período. Então, a Lei de Depósito Legal de 1907, o Regulamento de 1911, são frutos diretos do contato que a biblioteca manteve com o Instituto Internacional de Bibliografia, do Poitou e do Henri Lafontaine, porque era o que era considerado moderno em termos de biblioteconomia, em termos de organização de bibliotecas no período. E uma das grandes questões da documentação era justamente a amplitude do termo documento, porque eles vão pensar o documento não mais só como um registro escrito no livro, circunscrito ao livro ou aos documentos manuscritos, mas vão ampliar para o jornal, para a revista, para o cinema, para as emissões radiofônicas e por aí vai, que estavam despontando no período. Inclusive, o microfilme tão caro a nós, a divisão nós somos da época, Augusto, em que tinha fila para usar os microfilmes em periódicos. E assim, eu não sei se Renato ou Stephanie pegaram, acho que não, porque já tinha a hemeroteca acabou mais ou menos com isso, mas as filas que tinham, as brigas homéricas que tinham também por conta dos microfilmes, é uma criação do Poitou junto com o Goldschmidt. Eles inventam o microfilme para tentar facilitar o intercâmbio de publicações, e isso vai ter impacto justamente no acesso. Isso me recorda também um TCC que foi da Marta Batista Ramos, que trabalhou em manuscritos, e ela fala sobre o plano, que é o Plano de Microfilmagem de Publicação, Plano Nacional, me ajuda com o acrônimo. Plano Nacional de Microfilmagem, que visava sanar as faltas que existiam nas coleções de periódicos. Então, é pensar que, bom, é nesse contexto que está imerso ali a década de 10 e 20, com essas novas técnicas de tratamento documental e até mesmo a separação dos acervos para melhor difusão, porque a ideia era saber o que nós temos para difundir para o mundo e organizar um grande inventário de todo o conhecimento humano. O século XIX é conhecido como o século dos grandes inventários. Os viajantes vêm ao Brasil inventariar a flora, a fauna, e fazem isso em outros lugares do mundo. As ciências sociais surgem para inventariar o ser humano, onde eles estão, quais são seus hábitos, etc. E o Poitou e Henri Lafontaine vem dizendo, bom, a gente também tem que inventariar nosso conhecimento. E vai partir para a adoção de técnicas de tratamento. Aí começa uma organização de catalogação, a adoção inicialmente da CDD e posteriormente a criação da CDU, da Classificação Decimal Universal, como um elemento para a organização dos acervos, e a separação, quando a BN vem para o novo prédio, 1910, o Peregrino já tinha um contato estabelecido com o Instituto Internacional de Bibliografia. Ele visitou em 1907, quando ele foi à Europa, buscar o moderno, e aí o título é uma provocação, justamente, o novo prédio, uma nova organização moderna como meta, porque esse moderno é o que se fazia em termos biblioteconômicos na Europa e nos Estados Unidos. E ele, como Ramis Galvão, visita diversas instituições e vai trazer, por exemplo, o Book Carrier, né, que é o elevador transportador de livros que existia na biblioteca. Ele vai trazer os modos de organização, o serviço de bibliografia e documentação com vistas até as fichas do repertório bibliográfico universal e a criação de fontes de informação através da bibliografia. E ele também vai pensar o serviço de intercâmbio de forma mais ampla, um serviço de intercâmbio cada vez mais alargado. Então, a publicidade de tudo que a biblioteca fazia, até a importância disso, dividir. Isso daqui são livros, isso daqui são publicações periódicas, isso daqui são obras raras, isso daqui ainda não existia também, mas entender esse acervo, como que esse acervo é construído a partir das técnicas biblioteconômicas. E aí ele vai pensar nessa criação, né, no hiato da quarta seção de publicações periódicas, visando alguns fatores. Os jornais e revistas vão auxiliar, sobretudo no período que eles estão vivendo, a construção do Brasil, num primeiro momento como porta-vozes, né, da República, da abolição. É um período de empastelamento de muitos jornais ali no final do século XIX. Tem alguns títulos muito interessantes, como Diário da Noite, se eu não me engano, que ele teve vida, acho que ele durou 11 dias, que foi durante a Revolta do Vintém, que ele funcionou. Ele serviu só durante a Revolta do Vintém, em 1881, que foi quando queimou-se bondes, morreram pessoas, houve grandes protestos pelo aumento
do bonde em 20 vintém, se eu não me engano. Isso gerou uma revolta gigante que culminou com grandes protestos. E esse jornal está hoje no acervo de obras raras, porque isso é considerado um jornal raro, mas ele faz parte do acervo da Biblioteca Nacional e mostra um período muito latente de criação. É um período muito interessante de se perceber a criação e desenvolvimento da imprensa, que vem de 1808, mas chega ali no final do século XIX, a partir de 1870, com a divisão entre, e Augusto, você me corrija se eu estiver errado, entre monarquistas e republicanos, cada grupo tentando ter um jornal, uma revista, para levantar sua bandeira e para levantar a sua política, dizer, olha, eu sou a favor da abolição, eu sou contra, eu sou a favor da monarquia, eu sou contra, e há disputas no hall das arenas políticas, e aí é Câmara, Senado, mas também nesses jornais, um querendo não só vender mais que o outro, mas fazer uma história, uma memória, construir uma história, uma memória daquilo. Eu lembro com grande afeto de periódicos justamente por isso, porque eu acho que a gente, quando estuda história e memória, eu sempre penso que a história é o livro dá conta da história muito bem. E o jornal dá conta da memória, porque o jornal é tão dinâmico e você vai acompanhando, quando você pesquisa, eu pesquisei a Manchete, o governo JK na Manchete, alguns momentos em periódicos, alguns leitores pediam para a gente pesquisar sobre documentos da ditadura e tal, então você vê ali toda a memória que é construída, um micro, né? E quando junta e se transforma em história, vai para o macro e aí vira o livro. Então, eu acho que esse é o poder do jornal e da revista. Ele é um acompanhamento diário ali, mesmo que não seja essa periodicidade, você vê as tensões muito mais latentes do que num livro e em outro tipo de mídia. Eu acho que o jornal traz uma discussão muito interessante. Bom, então a seção ela é criada como publicações periódicas, não a quarta seção, mas publicações periódicas nesse ato, e vai se separar o acervo justamente tendo uma sala de consulta especial e até mesmo com aspectos de preservação. Como a Renata bem mencionou, de que o tamanho dos jornais vai ser um diferencial ali para organizá-los e pelo menos enquanto eu estava na divisão, e acredito que ainda hoje, porque é um volume imenso, seja isso, as estantes de cima, as prateleiras de cima são menores para jornais e revistas de menor formato, as de baixo são maiores para jornais de maior formato ou fora de padrão, porque às vezes é um formato que nem ali cabe. Então começa-se a pensar realmente uma hemeroteca que vai dando sinais de construção e vai se construindo ao longo dos anos. Tem-se o projeto desde que, e agora você me corrige com a data, 85 que o anexo foi para a BN? 1985 que o anexo é incorporado? 1989 que o anexo é incorporado, e tem-se o sonho de criar realmente a hemeroteca como uma estrutura própria, para os periódicos, até as especificidades, já que um prédio que não atende tanto, e eu acho que resolveria dois problemas. Criando-se a hemeroteca, se transfere o acervo, também abre espaço para os livros, né? E aí você tem um prédio melhor distribuído, exatamente, com pesos melhor distribuídos. Eu ouvi durante muito tempo o pessoal brincava que é melhor tirar foto dos armazéns de livros porque eles são mais organizados, mais bonitinhos do que dos periódicos. Eu ficava assim, que absurdo, periódicos é tão mais bonito, tem manuscritos lá embaixo, tem uma visão melhor. Claro, eu morria de medo de passar na ponte lá do 6º andar e continuo morrendo de medo porque é muito alto. O piso é de vidro, né? Também tem essas coisas, passava correndo, apesar de não dever. Mas a gente confiava, bom, tá ali há 100 anos, né? A gente fazia isso. E aí, pensando justamente nesse trabalho, e até na fala da Stephanie, dessa conversa que a gente está tendo, dessa experiência em periódicos, eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu me formei bibliotecário na Biblioteca Nacional por uma escolha própria. Eu nunca estagiei em outro lugar, eu nunca trabalhei em outro lugar durante minha graduação, porque, por incrível que pareça, logo no 3º semestre eu decidi que ia ser professor.
Pode parecer que não, mas no terceiro semestre de 2005 eu decidi que ia ser professor e eu sabia que aqui eu teria todos os subsídios para alcançar esse projeto, que é um projeto realmente, levou 13 anos para ser efetivado, em 2018, que eu entrei para a UF, antes eu fui professor substituto na UNB, mas por ser uma escola, porque eu entendo claramente a Biblioteca Nacional como uma escola e tive a oportunidade de passar em 3 setores diferentes, mas isso não significa que eu não conhecesse Deus e todo mundo, muitos já aposentados hoje em dia, mas tive a oportunidade de conviver com muita gente, conhecer muita gente e refletir sobre o acervo, que hoje ainda serve de insumo para as minhas pesquisas, refletir essa construção do nacional, esse legado, e que eu acho que é tão presente nos jornais. Eu lembro que eu trabalhava nos armazéns com a recepção dos jornais, os jornais eram comigo, jornais por depósito legal, e a gente recebia parcos, 214 títulos. Eu tinha um levantamento de que eram 214 títulos que a gente recebia. E eu sempre me questionava, 214 títulos representam o nacional? 214 títulos, a meu ver, deve existir em publicações periódicas na Zona Sul do Rio de Janeiro, sendo editados, sendo bem sincero. Naquele período, claro, estou falando de 2008 a 2010. E não refletia. E eu lembro de alguns títulos, por exemplo, dos diários associados, tinha o Diário da Borborema, Jornal de Olambra, não dos diários associados, mas alguns títulos, mas assim, basicamente o que a gente tinha era o eixo Rio-São Paulo. E eu gostei da tabela que você trouxe, Renata, justamente por isso, porque você vai vendo que a construção dessa memória, ela tem uma concorrência, e aí é uma concorrência pela memória. Talvez o título, o quantitativo que você tenha visto, seja porque o depósito legal também era uma obrigação da biblioteca pública, e aí será que esses exemplares não iam para a biblioteca pública? E sempre os editores, sejam de jornais, sejam de livros, viram com muita má vontade o depósito legal, porque é tirar o lucro deles, né? Um absurdo, um exemplar, mas aí você quer um exemplar para a Biblioteca Nacional, um exemplar para a Biblioteca Pública Estadual, um exemplar para a Biblioteca Municipal, vocês vão me falir desse jeito. É essa a visão do editor. E essa concorrência por preservar a memória gera que acervos deficientes em algumas instituições, em outras, então talvez o que falte na BN esteja na Biblioteca Estadual do Rio ou em alguma biblioteca municipal por essa concorrência pela memória, né? A minha experiência também pessoal vai de muitas conversas com o Alex. Lembro sempre do Alex quando vão a um restaurante, porque hoje em dia implementaram o QR Code como obrigatório. Eu não gosto, mas foi o Alex que me apresentou o QR Code. Ele chegou um dia e falou, Carlos, você já conhece isso daqui? E eu falei, não, ele, olha, QR Code, isso daqui vai revolucionar, e realmente revolucionou, Alex, como sempre, trazendo as novidades, e a gente tinha muita troca naquele período de tentar entender que futuro isso teria. Eu acho que o Augusto está sendo bacana, dizendo assim, não, o desafio vocês não vão mais se preocupar. Eu assim, coitados, porque aí vem o desafio do digital, porque aí não é só mais o em papel, porque o digital tem um probleminha. O papel já tinha edição matutina, vespertina, noturna, que já é um problema. Mas aí o digital tem atualização às 10h05, 10h07, 10h20, e aí você fica, como é que a gente guarda isso? Quer dizer, a gente não está guardando nada atualmente porque a gente não sabe nem como fazer, né? É um desafio gigante que está ali, o desafio do digital. E eu já tive a oportunidade de falar em outra comunicação, mas como que a hemeroteca facilitou? Na verdade, a hemeroteca ela esvaziou a BN, mas ela propiciou que outras pessoas alcançassem e pesquisassem. Todo evento que eu vou, alguém pesquisou na hemeroteca e vai falar a maravilha que é a recuperação pelos caracteres. E isso é muito gratificante de perceber. Começa há 100 anos pensando-se numa difusão do conhecimento. Eu sou um atletiano, né, um estudioso do Portlet, então sempre vou falar dele, mas assim, pensar que ele imagina um mundo em que as fronteiras não sejam barreiras para a consulta. Ele imagina um mundo onde o repertório bibliográfico universal representasse todo o conhecimento humano e que as pessoas pudessem ter acesso a ele, já que esse repertório daria onde que está localizado, etc, etc. E hoje eu vejo a hemeroteca como essa transposição das barreiras, porque você pode consultar de qualquer lugar,
É um acesso simples, é muito fácil consultar essa realidade. Às vezes você joga um termo muito genérico e vem 500 jornais, 300 revistas te dizendo onde é que está, e isso é muito bacana. Tem gente que eu conheço que não só pesquisa no sentido acadêmico da coisa, mas pesquisa por passatempo, quer descobrir coisas, e sempre que eu mostro. Li revista de fofoca. E vale a pena sempre pensar este acervo para além. Eu sempre conto para os meus alunos a experiência com o depósito legal, porque eles não sabem do depósito legal de revistas e jornais. E eu falo, olha, lá vai ter o Jornal do Comércio, vai ter Jornal do Brasil, Globo, mas também vai ter revista de culinária, revista de fofoca, Playboy e G Magazine. Eles ficam horrorizados. Às vezes eu falo, tem. Porque é memória. A gente leva como pornográfico, mas a verdade é o retrato de uma sociedade. Então vai ter todo esse legado de uma coleção de jornais e revistas que tem que ser uma das mais completas possíveis, né? E eu coloquei 2 imagens ilustrando ali o Jornal do Comércio, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu não fiz o inventário dele, mas tive a oportunidade de mover distante de um lugar para outro nas confusões que a gente fazia sempre nos armazéns. E o Lampião da Esquina, que eu descobri sem querer. Na verdade, eu estava fazendo os inventários lá na divisão, porque quando chegavam os jornais, eu criei uma rotina de trabalho. Muito a contragosto da chefe. Na época, ela não queria que eu trabalhasse da forma que eu comecei a trabalhar, mas eu mudei o modo de organização do trabalho, porque eu recebia jornais diariamente, e ela queria que eu entrasse na base diariamente. Eu falei para ela, não dá, pelo amor de Deus, deixa eu acumular uns jornaizinhos para colocar os volumes todos e eu aproveito o resto do tempo para fazer inventário. E eis que eu abri um volume e tinha o Lampião da Esquina lá e não estava descrito em nenhum lugar. Fui falar com a Raquel, fui falar com o Bruno, falei, olha, eu achei isso daqui, não sei o que fazer, o que a gente faz com isso, e foi muito satisfatório, porque até um TCC sobre o Lampião da Esquina eu orientei recentemente, do Matheus Pedro, e vem gerando, né, uma repercussão tudo isso. E aprender sobre a imprensa do Brasil. Eu assumi nesse semestre na UF uma disciplina chamada Indústria Editorial do Livro, mas inevitavelmente a gente tem que falar da indústria editorial de jornais e revistas, e com certeza o que eu aprendi em periódicos com todos vocês reverbera nos ensinos que eu passo aos alunos. E novamente eu falo assim, é porque eu escolhi ser professor realmente ali. Aliás, a docência também me escolheu, é um prazer enorme, mas se eu não fosse professor, com certeza eu estaria aqui. Teria feito concurso 1 milhão de vezes, mas estaria aqui trabalhando com vocês, mas trabalho de forma indireta aqui, tentando conversar com vocês, tecer uma reflexão acadêmica, mas também de trabalho, já que eu tive a oportunidade, tive essa experiência de passar por 3 setores da biblioteca, mas conhecer muito mais disso. Hoje eu me dedico a entender o papel dessa instituição e também, aí sim, o papel das seções, das divisões na construção do nacional e perceber como que se dá tudo isso. Então, é sempre um prazer estar na Biblioteca Nacional. Fiquei muito feliz quando fui convidado, na pessoa da Raquel, mas sei que é uma conversa maior, mas agradecer o convite de vocês. E se vocês quiserem, meu e-mail está disponível. O Instagram do Grupo de Pesquisa, esse ano a gente fez o evento sobre a Biblioteca Nacional. Tem também o site. O Grupo de Pesquisa tem desenvolvido pesquisas sobre a Biblioteca Nacional. Tem uma pesquisa em andamento sobre a coleção Pedro II, da Fernanda. E também tem uma sobre os acervos nominados de Memória do Mundo, que aí é pela Giovanna Cavotti, que não é da Biblioteca Nacional, mas vai ter que passar a ser no sentido de pesquisar a instituição. E é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado e, novamente, obrigado. Obrigada, Carlos. Nossa, eu vou fazer um depoimento pessoal aqui, porque eu confesso que quando eu fui chamada para abrir essa primeira fala, né, essa nossa primeira falas em série, eu não imaginei que eu ia aprender tanto com os convidados, porque é sempre bom ouvir quem já passou antes da gente. Como você mesmo falou, Carlos, a gente chegou
recentemente, então a gente tenta coletar um pouco dessa vivência de todo mundo que passou. É o que a Renata falou no trabalho. Toda essa idealização ela veio justamente disso, dessa necessidade que a gente tinha de se ligar afetivamente a tudo que levou a unidade ser o que ela é hoje. Quando você fala, eu não consigo chamar de coordenação porque, né, era divisão, foi quando a gente entrou também. Gente, mas por que coordenação? Por onde a gente passou? É uma brincadeira que eu sempre falo com todos os meus colegas envolvidos nesse levantamento histórico, nisso tudo que culminou a exposição, o Falas agora, um projeto que a gente ainda está encabeçando, que eu não vou citar muito, porque ele também é um alvo de uma dos nossos encontros, me leva a ver que, aos pouquinhos, isso vai se tornando externo, vai saindo só do universo da curiosidade. Ele vai transformando realmente, saindo da questão da memória, como você falou, né, e tentando se consolidar ali dentro de uma história propriamente dita. Agradeço a fala dos nossos 3 convidados. Foi muito bom ouvi-los, muito bom absorver tudo isso. Agradeço a minha coordenação por ter me confiado essa missão, apesar do nervosismo. Eu não sei, a gente teve alguma pergunta, alguma coisa, não tivemos nada, né? Pelo horário, a gente cumpriu a nossa agenda certinho. Eu vou pedir só para o pessoal aqui que está coordenando a gente botar de novo o slide, por favor, das datas do próximo encontro, só para deixar ciente aqui para aqueles que estão nos vendo ou que vão ver depois a gravação do YouTube. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal da Biblioteca Nacional, ativar as notificações.